Olá pessoal, meu nome é Marcos Soares, eu sou professor de metabolismo e nutrição de não ruminantes na UFMG e eu vim representando a nossa equipe apresentar o trabalho Efeito da manipulação térmica embrionária entre o sétimo e o 16º dia de incubação sobre a expressão gênica de proteínas do choque térmico 70 e do fator de miogênese MIOD. Contextualizando, a temperatura ambiente ela é o elemento climático que mais influencia as variáveis fisiológicas e metabólicas das aves. As aves elas não têm capacidade de sudorese e elas têm uma alta densidade de pena. Isso dificulta muito as perdas de calor por convecção e por condução, principalmente. Isso faz com que ela tenha uma grande dificuldade de dissipar calor para o meio. E associado a isso, nós estamos vendo o aumento cada vez maior das ondas de calor aqui no Brasil. Cada vez mais frequente os episódios de onda de calor, que antes da década de 90 a gente tinha 3 a 4 episódios por ano, agora não raro são as observações de 11 dias, 9 dias de ondas de calor. E essas ondas de calor, elas estão sendo cada vez também mais duradouras, então durando de 6 a 7 dias, né? Então, isso quer dizer que nós estamos expondo os nossos animais cada vez mais à situação de estresse por calor. E a gente já falou que as aves têm uma dificuldade de dissipar esse calor, e quando a gente pega a evolução do melhoramento genético e esse aumento da capacidade de deposição muscular, isso está atrelado também ao aumento da taxa metabólica desse animal e, consequentemente, da produção de calor metabólico. Nesse gráfico a gente consegue observar que dos anos 2000 para cá, o frango vem aumentando quase que de forma linear a produção de calor metabólico. Então o animal ele já tem uma dificuldade alta de dissipar calor para o ambiente, nós estamos criando um ambiente mais quente e ele ainda produz mais calor. Isso faz com que cada ano que passe, nós estamos submetendo os nossos animais a uma situação cada vez mais desafiadora, ou seja, o frango está ficando cada vez mais sensível a um ambiente térmico de temperaturas elevadas. E a termomanipulação, durante o período de incubação, ela tem um dos propósitos de tentar melhorar esse tipo de situação, né? Então, aumentar a resiliência do frango de corte ao estresse por calor. Então, essa termomanipulação ou uma programação fetal em aves, ela nada mais é do que utilizarmos a temperatura como um fator epigenético de tentar alterar a expressão de alguns genes. No caso do nosso estudo, a ideia foi modular a velocidade de fusão de células satélites às fibras musculares, por meio da expressão de alguns genes. Mas o que são essas células satélites, né? As células satélites são células miogênicas indiferenciadas que estão justapostas às fibras musculares. Então, em uma situação de estresse nessas fibras musculares, essas células satélites conseguem doar seu núcleo para a regeneração dessa fibra muscular. Ou ela pode ser utilizada também para aumentar a hipertrofia daquela célula. Então, ela pode doar seu núcleo para que aquela célula tenha mais possibilidade de síntese proteica e, consequentemente, mais hipertrofia. E isso é muito o que a gente vê em aves, né? A dinâmica de fusão de células satélites em aves ela é bem particular. Aves jovens, elas têm uma elevada taxa de fusão de células satélites. E essas células satélites, nós temos um número finito delas. Então, quando você expressa e funde essas células satélites, você acaba com o seu estoque. E é bem isso que as aves fazem. Elas usam muito as células satélites para aumentar a hipertrofia, para acelerar o crescimento. E aí, quando essas aves chegam, ficam um pouco mais velhas e passam por uma situação de estresse por calor, elas não têm um número suficiente de células satélites para reparar o tecido. E aí elas aumentam, então, a proteólise, né, a degradação muscular, que é calorigênico. Né? Então, a gente já viu que a ave passa por desafios, ela tem dificuldade de se termorregular e ela ainda, numa situação de estresse por calor, aumenta ainda mais a sua produção de calor metabólico por ausência de células satélites. Então, a partir disso, vários estudos conseguem caracterizar quais genes e quais fatores de miogênese influenciam nessa fusão de células satélite, né, nessa utilização da célula satélite. E nós sabemos que quando as aves apresentam uma baixa expressão de MIOD,
elas não utilizam logo de cara essas células satélites para hipertrofia, elas permanecem quiescentes para quando essa ave precisar de um reparo muscular, ela ser utilizada. E já quando você tem uma alta expressão de MIO-D logo no início, essas células satélites elas são comprometidas a virar células musculares, né? Elas vão para a hipertrofia. Então, baseado em tudo isso, o nosso objetivo foi avaliar diferentes protocolos de termomanipulação na expressão do gene de proteína do choque térmico 70 e do fator de diferenciação miogênica 1, né, que seria o MIO-D, durante a fase de criação dessas aves. Então, nosso tratamento, nosso experimento, ele teve o período de incubação como alvo, e os tratamentos foram do 7º dia ao 16º dia de incubação. Então, nós fizemos 5 tratamentos. O primeiro tratamento é o tratamento padrão, então 37,5 graus do dia 0 ao dia 21, 39,5 graus por 6 horas do 7º dia ao 16º dia, 39,5 graus por 12 horas nesse mesmo intervalo. O outro foi 40,5 por 6 horas e 40,5 por 12 horas. Então, nós usamos 4.300 ovos, 5 incubadoras e 10 bandejas de ovos, 10 bandejas com 83 ovos em cada uma delas. E após esse período de incubação, nós selecionamos 540 pintos machos que foram distribuídos na fase de criação, divididos em 6 gaiolas, foram as repetições, com 16 aves cada. Então, esses animais eles foram alojados durante o dia 1º até o 21º dia em uma situação de termoneutralidade e, após o 21º dia, nós aplicamos um estresse por calor nessas aves, um estresse por calor cíclico de 32 graus por 8 horas diárias. Então, nós fizemos abates seriados nessas aves, né, no dia 0, no dia 6, no dia 21, 4 horas após o início do estresse para caracterizar o estresse agudo e 35 dias para caracterizar o estresse crônico. Nós coletamos a amostra do peito dessas aves e fizemos análise de expressão gênica de MIO-D e da HSP70. Então, aqui mostrando no dia 0 e no dia 6, exatamente aquilo que a gente já esperava, né? Que aves do tratamento controle, a 37,5 graus, elas expressam muito MIO-D logo nos períodos iniciais. Então, isso já direciona as células satélites a se fundirem ao músculo para aumentar a hipertrofia, enquanto os tratamentos de termomanipulação não estimularam isso logo de cara. E quando a gente avalia, por exemplo, o 21º dia, que foi caracterizado como estresse agudo, e o 35º como estresse crônico, a gente observa que agora os tratamentos, principalmente de 39,5 graus por 6 e por 12 horas, ambos foram eficientes em aumentar a expressão de MIO-D. Aumentando essa expressão de MIO-D, agora eles conseguem direcionar a expressão dessas células satélites para se diferenciarem e, consequentemente, auxiliarem no reparo do músculo, né? Resultando em uma menor proteólise nesse animal. Notem que no dia 35 nós tivemos também no tratamento controle um aumento da expressão gênica de MIO-D, mas esse aumento ele já não é mais suficiente, porque como ele já estimulou a fusão dessas células no início, não adianta eu aumentar mais MIO-D nesse momento, porque eu não tenho célula satélite suficiente para a fusão. Então, esse é um grande problema, né? E aí, quando a gente analisa as proteínas do choque térmico, o que elas indicam, né? Então, quando eu tenho uma situação de estresse severo, eu tenho um aumento abrupto de proteínas do choque térmico. Eu quero que elas aumentem, mas aumentem de forma impulsos suaves, né? Para que ela não impeça a expressão de células satélites e, consequentemente, o reparo muscular. E a gente observa aqui que no dia 0, o tratamento de 40 graus por 12 horas promoveu um aumento exacerbado dessa proteína, né? Isso indicando que talvez essas aves tenham passado por uma situação de estresse por calor ainda dentro do período de incubação. Mas quando a gente olha o período de 21 e 35 dias, principalmente 35 dias, nós vemos que os outros tratamentos estimularam uma elevação relativamente baixa
das proteínas do choque térmico 70, né? E isso é exatamente o que a gente busca, indicando que o animal ele não passou por um estresse severo por calor. Ele conseguiu modular e passar por esse desafio de uma forma mais adequada sem precisar de pulsos muito intensos de proteína do choque térmico. E eu estou mostrando aqui esses dois dados, né, mas nós associamos isso aos dados de desempenho e de mortalidade, né, onde os tratamentos que sofreram termomanipulação de 39 graus tiveram uma menor mortalidade e um melhor desempenho. Então, como conclusão, a termomanipulação a 39,5 graus por 6 horas por dia melhorou os padrões de expressão do gene de MIO-D em relação ao controle, indicando maior disponibilidade de células satélites em períodos de estresse por calor. E a exposição prolongada à temperatura mais alta, como o tratamento de 40 graus por 12 horas, ele aumenta a termotolerância, mas reduz a eclodibilidade e o desempenho. Então, a sua utilização ela tem que ser ponderada, né? Então, dessa forma, eu queria agradecer ao FMG, à FACTA e ao nosso grupo, o GEAVES, pelo apoio.